Tende a exigir oração, primeiro Deus, com um tema comum ao lado. E cada dia aqui é com um tema, um grupo de orações específicas, um conteúdo que eu estudar também. E por curiosidade só, quem fez esse teste de oração? Eu não consegui fazer esse teste de oração. Se fizer 10, quem fez um pelo menos? A galera que fez um pouco pelo menos. Legal. Lembrando que a gente vai disponibilizar ali também a saída para quem quiser, vai prestar, trocar aí o material. Esse material, gente, serve para quê, na verdade? Serve para estimular um hábito, né? Um hábito, né, gente? Que hábito? O hábito de orar, o hábito de conversar com Deus. E se a gente pegar na Bíblia, aqui, né, nos textos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde as primeiras páginas de Gênesis até as últimas páginas de Apocalipse, a gente vai encontrar pessoas orando, não é verdade? Vamos encontrar pessoas ali conversando com Deus. Vocês lembram de um nome entre Gênesis e Apocalipse de alguém que orava, implorou a Deus por alguma razão, por algum motivo? Vocês podem citar um exemplo? Daniel. Obrigado, Daniel. Daniel orou a Deus por quê, por exemplo? Para revelar o sonho de Nabucodonosor. Olha que interessante. E não para por aí, né, amigo? Daniel orou por muitas outras razões também, não foi? É um homem de oração. Daniel, mas quem? A gente pode lembrar assim como alguém orou, fez uma oração, orava, tinha prática de orar. Abraão, né? Abraão orava, Maurício. Orava constantemente. Abraão tinha todas as respostas que ele queria nas orações? Tinha. Não. Isso fazia com que ele desistisse de orar? Não. Mas Deus mandou sair de casa, largar o convô para ir para a terra que eu te mostrarei, né? Vá para a terra que eu te mostrarei, exatamente, pela fé. Por isso que ele até é chamado em Deus, né, do Pai da fé. Dois exemplos que foram levantados aqui de forma interessante, a gente repara. Daniel fez as suas orações para que pudesse receber entendimento sobre o sonho de Nabucodonosor. Recebeu o entendimento? Deus concedeu o que ele pediu em oração? Recebeu. E por vezes também Deus concedeu bênçãos a Daniel na sua vida. Abraão, por vezes se via numa situação questionada, assim, né? Deus, o que eu faço? O herdeiro veio, mulher estéril, ele não tinha filhos, e para qual terra eu vou? É essa, não é? Tinha guerra, tinha um problema, o sobrinho deixava, problema de família, e ele continuava em oração. Mas pensei que não seria uma coisa interessante nisso. A oração não é algo que a gente faz para receber algo em troca. Não é algo que a gente faz, de certa forma a gente faz sim para receber algo em troca, mas não para receber exatamente aquilo que a gente imagina que vai acontecer, que a gente queira que aconteça. Às vezes a gente acha que o melhor para nós, a gente sempre. Vocês criam também uma mentalidade assim, uma imaginação de vocês, o que é o melhor para vocês? Ou para mim, cara, se eu passasse aqui, fosse ligasse aquele emprego segunda de manhã, e eu digo, pô, isso é o melhor para mim, cara. Mas Deus sabe melhor para mim. Nossa, se aquela pessoa me respondesse aquela mensagem, poxa, ia ser o melhor para mim. Pô, se não chovesse, ia ser o melhor para mim. Ou se chovesse, ia ser o melhor para mim. E a gente tem uma visão muito clara do que é melhor para a gente, né? Eu consigo ter uma visão muito clara. Só que às vezes o que eu acho que é bom para mim acaba que não é tão bom. E aí eu oro a Deus. E às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça, ou deixe de acontecer na minha vida, mas é de um jeito diferente que eu queria. E aí, minha oração foi atendida ou não? Minha oração não foi atendida, eu tinha que orar mais. Não, de repente a sua oração foi atendida sim. Deus falou, meu filho, isso aqui não é para você. Não é para você. Pensa uma coisa importante que você queira para você, qualquer coisa. Se não tiver nada, não precisa nem falar. Se não tiver nada importante, pensa numa coisa simplesmente. Digo um exemplo assim. No curto prazo, uma coisa que você está almejando. Estou gravando isso aqui, pensa numa coisa. Aí,
você ora a Deus pedindo por isso. Eu digo assim um exemplo, por exemplo. Dá um exemplo, Maurício. Eu gosto de uma moto nova, né? Insisto, Deus me dá uma moto. Deus me dá uma moto, insisto. Quantas cilindradas seria essa moto que você pediria? De 1000 cilindradas, para correr, Aí, né? Maurício pede uma moto de 1000 cilindradas. Dê um exemplo aqui. Uma coisa que eu gostaria de ter que Deus me dá uma moto de 1000 cilindradas. Aí Deus não dá, Deus fala não. Aí Deus fala não. Por quê? Porque Ele sabe melhor para mim. Não vou dar essa moto para você não, Maurício. Porque Ele sabe, por exemplo, eu posso bater e correr. O todo. Deus enxerga o todo. Nós enxergamos o imediato. O futuro para nós é como uma neblina. Isso tudo que a gente imagina que é o melhor, meus amigos, não passa da nossa imaginação. A verdade verdadeira e doída é que nós não temos domínio um segundo à frente da nossa vida. Eu posso planejar a ligação a segundo, o emprego, a resposta da mensagem, isso, aquilo e tudo mais, a moto de 1000 cilindradas. A moça que Deus desse a moto. E agora a minha vida pode deixar de existir simplesmente por alguma razão. Se Deus desse a moto, eu batesse por esse perdido. Agora, quando eu deposito a minha vontade, os meus anseios, a minha visão do que é melhor para mim nas mãos de Deus, Ele vai saber o que é melhor. E vai acontecer o que o Maurício está falando. Ele falou da moto de 1000 cilindradas, uma moto potente, que corre muito. Deus pode olhar e falar: se eu der essa moto para o Maurício, eu posso bater e morrer ele vai perdido. sofrer um acidente terrível. Eu não quero que ele sofra esse acidente terrível. Vai causar grandes danos para ele, para a família, para a comunidade, para os amigos. Não quero que isso aconteça. Então, ele vai comprar a moto, não vai passar o documento. Ele vai comprar a moto, vai esquecer uma parte do dinheiro em casa. Vai comprar a moto, sempre vai ter alguma coisa, de certa forma, ali, atuando para que isso não aconteça. Mas ele está em oração. Ou até mesmo o contrário. Deus fala assim: não vou dar essa moto para o Maurício de 1000 cilindradas, porque eu quero dar uma de 1100. Uma maior ainda. E na verdade, se ele compra uma de 1000, ele vai investir na de 1100? Não vai. A pessoa está às vezes procurando emprego, eu quero trabalhar, e aparece aquele emprego e fala: cara, eu vou pegar esse emprego. Aí você ora: Deus, Senhor, me dá esse emprego, me dá esse emprego, me dá esse emprego. Vamos colocar em termos financeiros, né? É um emprego que fica 2 horas e meia da tua casa para você ganhar R$1.500. Caramba, 2 horas e meia da minha casa para ganhar R$1.500, mas vale a pena, porque eu não tenho nada, estou precisando. E você ora, e passa lá no processo, vai chegando uma hora lá, no final você recebe uma resposta negativa. Não é provável. Aí o que você fala? Meu Deus, Deus não está me ouvindo. Você fala: não, continua orando, meu irmão, melhor que comigo. Às vezes você vai conseguir um emprego com um salário melhor e mais perto da tua casa. Vai ser, muito mais adiante para você. E que ali você vai ficar de repente até se aposentar. De tão bom que é o lugar. Percebe? E às vezes naquela coisa você fala assim: não, eu vou lá mesmo. 3 horas de casa para ganhar um salário que, não sei se vale a pena, mas eu vou. Dependendo da situação na vida, a gente vai dentro, a gente tem que se jogar. Mas tem que estar aberto também à orientação de Deus. Isso é para todos os sentidos. Não só do que é menor salário que maior, pode ser o contrário também. O plano de Deus para que a gente ganhe menos. Mas Deus vai querer isso para mim? Não sei. Não sei. Como é que eu vou descobrir então o que Deus quer para mim? Isso é interessante, porque eu falei de tudo aqui, de várias questões que acho que são comuns para nós seres humanos, nossos anseios. É um bem material, um veículo, é um emprego, é um relacionamento, é uma conversa, é uma coisa que você está precisando, você acha que é bom, e a gente realmente tem essas perspectivas, e Deus nos orienta que a gente peça a Ele abertamente, converse com Ele realmente. Ele é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai. Então a gente deve levar, sim, todos os nossos anseios, nossos desejos, até o nosso Deus, mostrar para Ele o que a gente quer. Agora, mais do que isso, estarmos abertos para receber a orientação de Deus. Estamos abertos a receber a orientação de Deus. Já viu quando você vai conversar com um amigo, com uma ideia que você acabou de ter maravilhosa? Você, cara, tive uma ideia, Betão, tive uma ideia. Aí o Betão fala comigo, eu vou lá: Betão, tive uma ideia, o lance aqui, Betão, eu vou fazer isso e tal, eu vou fazer assim, desse jeito, e vou fazer isso, vai acontecer, vai ficar muito bom. Betão, olha, Zil, eu já vi isso acontecer que você está falando, eu já tentei isso daí, já vi muita gente fazer, cara, está errado nisso aqui. Pô, Betão, mas que balde de água fria, cara. Eu cheio de esperança aqui, de ideias, ele vem e joga um balde de água fria. Não vou falar mais nada do Betão. Ela fala com essa, fala com essa. Wesley, aí o Wesley fala a mesma coisa: Zil, isso daí está errado por causa disso. Eu digo: nossa, outro invejoso. Eu falo com o Maurício, aí mesma coisa, e todo mundo que eu
Talvez as pessoas, por me quererem bem, devido às experiências que elas tiveram e a visão que elas possuem, mais amadurecida do que eu naquele ponto, talvez me orientem, falando: olha, Zumar, isso aí que você está querendo, cara, tudo bem, você quer virar motorista de caminhão, mas você não dirige caminhão, você não tem carteira de caminhão, você não tem um caminhão. Então você quer pegar um caminhão com um conhecido seu que não tem um documento, você pegar o caminhão, ir lá no Paraguai e trazer o que mesmo? Não, peraí, não vai dar certo. Não é um bom caminho. A nota niveloso. Tudo niveloso. Não, eles estão querendo meu bem, eles têm uma percepção mais ampla. Olha, se você for sem documento, você vai ser barrado. Você quer ir no Paraguai, os itens lá são mais baratos. Mas você vai atravessar um país sem documento, vai dar problema. Você não tem habilitação, você não tem experiência para dirigir o caminhão, você pegar o trânsito, o engarrafamento, você sabe o que fazer? Fala: nossa, então as pessoas estão querendo meu bem. A gente conversa com Deus. Deus, tive uma ideia maravilhosa. Mesma coisa, vou comprar um carro, vou pegar um caminhão emprestado. Vou me jogar no mundo, Senhor. Aí Deus vai falar: o quê, meu filho? Olha só, vamos respirar um pouquinho. Vamos tomar água aqui para não falar. A ideia é, legal, esse seu ânimo, né? Parabéns, motivado, mas então, se você direciona isso para outro caminho, que pode até demorar um pouco mais, mas vai ser mais concreto, mais tranquilo. Eu vou lá do teu lado, fica tranquilo, não vai faltar nada para você. E se pegar a oração. Agora, tem coisas que nós devemos orar também, que é um ponto que queria chegar, que não são somente as nossas necessidades imediatas, vamos dizer, as necessidades que nós mesmos enxergamos para a gente. Né? Porque isso que eu falei são coisas que a gente enxerga, a gente precisa, e a gente vai e leva a Deus, conforme Ele mesmo fala: traga a mim os seus desejos, os seus ansiedades. Mas às vezes aquilo que a gente nem faz ideia ainda, a gente tem que pedir também. Quando a gente faz ideia, às vezes a gente esquece de reforçar esse ponto em oração. Por exemplo, nós temos que orar também para um contexto espiritual, que é aquele que a gente não enxerga imediatamente, mas tem que ser reforçado constantemente em nossas vidas. Temos que orar pedindo pelo Espírito Santo. Porque nós, cheios do Espírito Santo, seremos pessoas diferentes. Estaremos cada vez mais dispostos a nos tornarmos pessoas diferentes, abrirmos mãos de alguma coisa e abraçarmos outras, guiadas por quem? Pelo Espírito de Deus. Nossos valores vão ser diferentes, porque às vezes a gente achava que, não vale tanto, vai começar a chegar com grande valor. E o contrário também. Nossos hábitos vão começar de repente a mudar também. Por quê? Estaremos sendo guiados por uma influência espiritual superior. Tão superior que não existe nenhuma acima dela, que é o próprio Espírito de Deus. Jesus disse que enviaria o Consolador. Ele não disse que enviaria um auxílio em determinado momento, que serviria para uma situação específica. Ele disse que constantemente esse Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco. Então devemos sim orar pedindo: Senhor, entra aqui dentro, me ajuda a abrir o coração e transforma, me ajuda a transformar, e me ajuda, vai pedindo, Deus vai dar mim. Devemos pedir força para quê? Para estarmos cada vez mais fortes para as novidades que virão por aí. Quais novidades? Eu falo das novidades que para nós são novidades porque ainda não aconteceram, mas são conhecidas, porque estão escritas na palavra de Deus. O que não aconteceu ainda, que é novidade que está aqui? Vamos ler Mateus 24, os sinais do tempo do fim. Vamos ler Apocalipse, estudar Daniel, e aí a gente vai perceber que muitas coisas vão acontecer no tempo do fim. Muitos irão se deixar levar por contextos espirituais que não são da Bíblia, e que nós devemos nos manter firmes em oração. Então, o que diz, Senhor Deus, quando chegar o momento, que eu esteja firme também, que eu esteja preparado. Enquanto o tempo não chega da perseguição, da angústia, nós estamos vivendo, vamos dizer, em tão boas condições, que a gente agradeça a Deus e peça também, Senhor Deus, que hoje o Senhor me use de alguma forma para levar esse espírito que eu peço para alguém de alguma forma. Esse amor que eu recebo do Senhor, que eu leve para alguém de alguma forma. Eu faço a diferença nesse mundo, hoje, e orar, pedindo isso.
para que a atuação do Espírito Santo seja realmente muito, muito forte na nossa vida. E o ato de oração, meus amigos, não deve ser somente no momento. O que eu quero dizer? Por exemplo, nossa vida espiritual, a nossa vida é cheia de altos e baixos. E a espiritual pode também sofrer altos e baixos. Mas pode sofrer altos e baixos. Alguém já teve uma percepção assim, falou, eu tive uma fase na minha vida, ou tenho, ou passei, ou estou passando, não importa quando, mas que esteve num momento de que orava bastante e já se percebeu no momento que orava pouco. Alguém já consegue fazer esse paralelo, olhando para si mesmo? Claro, eu me vejo com um período orando muito, outro período orando. Consegue ver diferença no dia a dia, nas decisões, na vida, na maneira de enxergar as coisas, principalmente. Às vezes a situação é a mesma, mas os olhos que veem são outros. A oração faz com que a gente enxergue as coisas de jeito diferente. E ela é um exercício espiritual. E como todo exercício, ele precisa ser feito, precisa ser exercitado. Então temos que se exercitar a espiritualidade através da prática da oração. Não é, então, estou num momento horrível de oração, estou orando, dando exemplo aqui, por exemplo. Não é o meu caso nesse momento, graças a Deus. Estou buscando orar mais, eu tenho orado, acho que tem que orar mais. Mas, vamos dizer que tivesse um momento assim, poxa, estou bem sem orar. Aí eu ouvi uma mensagem, legal, gostei, vou começar a orar. Aí amanhã eu acordo, faço uma oração, minha vida vai mudar completamente? Pode ser que não, essa é a questão. Lembra que Abraão? Maurício fez com Abraão. Ele orava e não via as coisas. O que ele fazia? Ele continuava orando, fiel, pedindo orientação a Deus, fazendo a parte dele, ele sempre com a orientação de Deus. Então, acordou segunda-feira, orou a Deus, mudou, terça, de novo. Mas você já vai sentir diferença na sua visão, na sua maneira de enxergar as coisas. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a luz enche o nosso ser. Quanto mais luz dentro da gente, mais a luz que sai dos nossos olhos para iluminar o que a gente enxerga. Está escrito na palavra. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa. Nós falamos aqui de Daniel, falamos de Abraão. Se fosse para cada um dar um exemplo, eu tenho certeza que seria possível. Cada um aqui presente, e até a pessoa no YouTube, olha isso, de colocar um nome de uma pessoa de oração da Bíblia. Porque temos muitos exemplos, irmãos, muitos exemplos lindos, maravilhosos. Mas eu quero dar a Joquebed, não tantos exemplos. Eu gostaria de dar um exemplo de um homem que fez um processo de oração, uma coisa que aconteceu no tempo dele, foi muito importante, que é Neemias. Vocês podem abrir aí no livro de Neemias, no capítulo 1, está no Antigo Testamento. Vou até repulsar aqui no índice, entendeu? Tem o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Zé, Neemias está no início disso tudo aí, na verdade. Está antes de Jó, antes de Esther, vem Neemias. Então, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Está antes de Provérbios, antes de Salmo, antes de Jó. E as histórias relatadas aqui, tanto no livro de Esdras quanto de Neemias, são histórias lindíssimas, tá, gente? Trata de uma época que foi da reconstrução de Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída, saqueada. Poxa, terrivelmente saqueada por Nabucodonosor mesmo. Foi ele mesmo que era o rei naquela época. Pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E ali foi abandonada. Anos depois, um homem chamado Elias tem uma decisão de reconstruir as muralhas. Mas como é que isso aconteceu? E como isso aconteceu é bem interessante, esse comecinho da história, sabe? Porque daqui para frente ele foi lá e reconstruiu, e foi muito difícil essa reconstrução. Muito bacana essa história. Tem até uns filmes no YouTube que mostram a história, bem legal. Teve muito desafio, muita gente contra, e ele sempre perseverando em oração, e as pessoas também perseverando em oração. Não teve assim briga, não teve tudo para ter combate físico, briga, foram ameaçados, mas eles não levantavam as armas, não levantavam as mãos, se defendiam ali, trancavam a porta, e em oração continuavam o seu trabalho.
E aqui na história de Neemias, olha que interessante, olha o assim, Neemias capítulo 1, vamos ler o verso 1 mesmo. Diz assim, Neemias 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, ele falando, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Verso 4. Tendo eu ouvido essas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, viu? E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E aqui ele faz uma oração muito bonita e sincera. Ele começa já falando assim: Senhor, eu pequei, e o meu povo também. E aí ele vem se derramando e clamando a Deus, pedindo perdão, e que Deus pudesse conceder uma bênção que estabelecer Jerusalém. Vamos pular para o verso 2. Vamos pular para o verso 2. Capítulo 2, desculpa. Capítulo 2, verso 1. No mês de... Que mês que tem na sua Bíblia? Nisan. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o seu rosto, se não está doente? Deve ser tristeza de coração, então temi sobremaneira. E lhe respondi: vivo o rei para sempre. Como não seria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-lhe o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. E aí ele vem fazendo o seu pedido. Esse contexto aqui, gente, a gente lendo, dá uma sensação na leitura de uma situação muito fluida, de uma situação muito orgânica, muito natural, tipo, poxa, acontecendo com uma naturalidade. Estava lá em Neemias, recebe a notícia: olha, Jerusalém está queimado, o povo vive em miséria. Ele se entristece, chora e ora a Deus. Chega perante o rei para oferecer o vinho, do rei, que ele era o copeiro do rei, uma posição de destaque, de confiança. E ali ele chega tendo acesso ao rei, mas ele estava triste nesse dia. Por quê? Pela notícia que ele recebeu. E alguém pergunta: o que está acontecendo? Você está triste? Você não está doente? Se estiver doente, não está doente, porque está triste. Deve ser coisa do coração. Aí ele fala: ei, como é que eu não estaria doente? Como é que eu estaria triste? Se a minha cidade está queimada lá, os meus antepassados. Isso me esquece muito, meu amigo. Mas ele fala aqui que uma coisa que é interessante, que dá um tom para o contexto ficar mais realista. No verso 2, o rei lhe disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então, temi sobremaneira. Temi sobremaneira. Esse camarada, esse Neemias, na presença do rei, ele não ficou assim: caramba, será que vai acontecer alguma coisa? Ele não ficou preocupadinho. Ele não ficou ansioso: nossa, acho que vai dar um problema. Ele temeu sobremaneira. Quando o rei falou assim: você está triste, você não está doente, o que está acontecendo? Ele falou: esse rei vai fazer o que comigo? Literalmente, esse rei vai matar. Na pior hipótese, ele era um cara que tinha muito acesso ao rei. Uma pessoa naquele nível não era para chegar lá e ficar lá emburrada. Entenderam? Era já uma pessoa que tinha que estar apta a estar sempre do jeito que o rei quisesse, na corte, e ele inclusive. E ali ele ficou com medo danado até pela vida. Ele falou: meu Deus, é agora. Mas ele fala:
Ele fala o que aconteceu. E eu respondi, eu corri para sempre, e tal, não sei o que, e pegou fogo. Aí o rei pergunta, o que me pedes agora? Tipo, o que você quer então? Já que você contou a sua história triste, eu entendi, e o que você quer? Ele podia pedir, pô, rei, me dá uma licença aí uns 5 dias, aí, um atestado aí. Né? Não 5 dias de atestado aí, ficar tranquilo lá, descansa um pouco, depois volta animado. Se o rei liberasse, ele ia falar, nossa, desafio, pode. Ainda ficou 5 dias em casa. Ou poderia andar onde, né? Não, rei, não quero incomodar, não quero nada não. Não preciso de nada não. Que isso, imagina. Não quero nada não. Porque uma situação foi meio de surpresa, percebe? Não foi ele que chegou para o rei para fazer um pedido. Ele estava lá servindo o rei perguntou, que cara feia é essa? Aí ele teve que se virar com vontade e tal, ficou com medo, e o rei perguntou, o que você quer agora? Ele estava ali. A resposta dele é incrível. E a gente vai entender por que a resposta dele é nesse nível. Olha o nível da resposta do homem de Deus, de uma pessoa de oração. Olha a resposta dele. Com medo. Primeiro aqui, sobremaneira. O que me pedes agora, então? O rei perguntou ao rei. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Ele orou antes de dizer ao rei. Ele orou quanto tempo ali? Ele estava na frente do rei. Você acha que ele ajoelhou e falou, peraí. Foi assim que ele fez com o rei? Rei, peraí que eu vou orar e vai falar. Gente, ele estava numa situação delicada, resposta rápida. Como é que foi a sua oração dele? Alguém já deve ter passado por isso, já passaram por isso. Você está ali numa situação, a pessoa, e aí, o que você quer? Você, meu Deus, me ajuda a me dar essa resposta agora. Então, você vai formulando e orando. O que eu quero mesmo, Senhor, me ajuda a falar, eu vou te contar. Senhor, me ajuda. Vou contar agora. Aí, pensa. Agora, ele vem pedindo, olha só. E disse ao rei, se é do teu agrado, rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, eu te peço que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha, estava com a rainha junto ainda, né? Aí ele pergunta, quanto tempo vai durar a sua ausência? O rei ainda dá a corda para ele. Quando voltarás? Ele deixa bem claro que queria Elias presente na corte, de volta. Aprova o rei enviar-me e marquei certo prazo. Então eles combinaram em determinado prazo, falaram, rei, tanto tempo eu preciso ir. O rei falou, pode ir. Temendo pela vida, agora ele estava o quê? Autorizado pelo rei da Babilônia. Ninguém era maior do que esse cara no mundo inteiro. Ele está autorizado pelo rei para quê? Retificar Judá. Poderia ir embora feliz, né? Mas não. E ainda disse, se ao rei parece bem, me dê carta para os governadores da além de Eufrates, para que permita passar e entrar em Judá. Então ele não satisfeito falou, não, eu quero que se me dê, por favor, declarações, cartas, falando, olha, ele está autorizado a passar, a transitar de um lado para o outro. Lembra que eu falei do lance do caminhão? Cruzar países com caminhão sem documento, você sem documento, ele estava ali com toda a documentação, podendo trafegar entre o país até chegar a Judá. O caminho dele ia estar seguro. Mas não falou por aí não, ele pede. Então, rei, como também carta para Asaf, o guarda dos reis, para que lhe dê madeira para as vigas dos portais da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deveria alojar-me. Ainda pediu que madeira para reconstruir tudo, deu recurso ainda. E o rei fez o quê? Deu tudo. Deus falou, não, aqui olha só, e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Olha como é que ele reconhece. Ele não fala, o rei deu porque ele era um homem generoso. O rei deu porque eu era o copeiro do chefe do rei. Eu era alguém importante e influente. Nossa, ele ficou assim, e Deus me deu, o rei me deu tudo por causa da misericórdia de quem? De Deus, da benevolência do meu Deus. Ele reconheceu. E como se não bastasse, o rei ainda preparou uma comitiva de cavaleiros e guardas para acompanharem ele em todo esse processo. Ou seja, imagina, cara, foi uma situação assim, de uma hora para outra, uma reviravolta que nem ele mesmo esperava. Mas ele orou. Ele orou só ali naquela hora, que
ali a gente viu que não deu tempo de orar direito, né? Por aí, e aí, o que você quer? Fala, meu filho, é oração relâmpago ali, né? Ou seja, é essa oração que ele fez, será só? Ou teve mais oração que ele fez? Teve aquela, né, do capítulo 1 que a gente leu, né? Vamos reler? Verso 1, ó. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando na cidade de Suzã, veio a Hanani, um dos meus irmãos com alguns de Judá. Então os perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, me assentei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele fala que ficou se lamentando, chorando, jejuando e orando. Por quanto tempo? Por alguns? Por alguns? Na sua Bíblia vai ser o quê? Por alguns dias? Por alguns dias, podem ser 2 já, né? Será que ele ficou mais de 2 dias? Quem acha que ele ficou mais de 2 dias orando? O santo bem mais. Quem marcou por semana bem mais, né? Deve ter ficado uns 5 dias, né? Vamos botar uns 10 dias aí. Uns 10 dias, vamos botar. 10 dias. Mais de 10, será mais de 10. Uns 12, então, para falar uma coisa assim, né? Tipo apostólico, 12 dias. 24 dias, não sei quantos dias será. A Bíblia nos revela uma coisa interessante. Eu pesquisei aqui, e isso é um negócio legal para vocês. Ele fala aqui, no mês de Quisleu, estão vendo? Quisleu. E no verso do capítulo 2, ela fala, no mês de Nisan. Algumas trazem Nisan, pois é o calendário judaico. Que cola um pouco com o nosso, só que é um pouquinho deslocado em termos do primeiro mês do ano. Né? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas no calendário judaico, Quisleu é mais ou menos ali, vou falar para vocês, olha que legal, setembro. E Nisan, janeiro. Então ele ficou nessa. Porque quando ele chegou em janeiro na presença do rei, ele não estava bem. Porque quando ele chegou no trabalho, ele tinha que estar feliz da vida, se ele poderia morrer, ele estava assim com a cara de xoxo, com a cara de triste. Nem ele estava tentando segurar a tristeza. E tínhamos passado setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses, 120 dias em oração. Em 120 dias ele ficou em oração, triste por uma situação, não viu no primeiro dia resposta. Adivinha o que aconteceu no segundo dia? Terceiro. 100 dias orando, Senhor. Adivinha o que aconteceu? Nada. 115 dias orando. É porque Deus fala assim, espera um pouco. Eu escreveria assim, orei dias pra caramba. Orei, gente, quando eu falo dias aqui, realmente são muitos dias, não são 2, são vários dias. 4 meses de oração. É porque Deus fala assim, espera um pouco. O que a gente repara aqui, Deus? A prática, como eu falei anteriormente, da oração, o exercício da oração, o exercício espiritual, há uma movimentação espiritual, uma respiração espiritual que precisa ser praticada, exercitada. Quando? No dia que eu estiver frente a frente ao rei da Babilônia, e ele me perguntar o que você quer, aí eu vou praticar a oração. Eu vou estar mirrado espiritualmente, fraquinho. Eu vou orando. Para que dia? Não sei. Ele não tinha marcado, isso eu acho muito interessante. Ele não tinha marcado um dia para falar com o rei, como se falasse assim, eu vou me preparar para aquele momento e vou passar esse período de jejum e oração. Não. Ele simplesmente fez o quê? Porque ele entendia que era tudo que ele tinha naquele momento. Era o máximo que ele poderia, o mais importante que ele poderia fazer. É o quê? Buscar refúgio no Senhor. Até porque ele estava triste, estava choroso, estava querendo comer. Então estava numa situação difícil para ele. E ele buscou a Deus em oração por 120 dias. Depois desse período, Deus faz uma situação inusitada, um rei se interessar por um servo, para início de conversa, ele simplesmente o que poderia fazer? Um rei tamanho de Nabucodonosor, não, Artaxerxes, que no caso já era
rei da Pérsia, um rei desse, uma nação gigantesca. E chega alguém triste na corte e ele fala o quê? Não, aí, se ele gosta daquela pessoa, fala aqui. Substitui ele. Substitui ele hoje. Traz outro copeiro mais sensível, que ele está triste. Manda ele embora para casa. Simples. O rei se interessar. Por que você está triste? E ele dá tela para conversar. Estou triste por causa disso. Mas quer que eu faça uma coisa? A gente percebe ali que ele também tinha um carinho dele. De alguma forma, ele parece que cativou ali um carinho do rei, uma coisa, uma atenção, um respeito, uma forma que o rei deu essa atenção para ele e concedeu tudo que ele pediu. Mas, acima de tudo, Neemias Deus reconhece, como está falando aqui, ó, o rei me deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amigos, não importa o que a gente passa nessa vida, nós podemos passar com Deus ou sem Deus. Às vezes eu vejo situações difíceis que nós aqui passamos, e eu vejo essas mesmas situações difíceis sendo experimentadas, vivenciadas por pessoas que não têm uma fé parecida com a nossa, ou mesmo nenhuma fé, ou pessoas que simplesmente têm interrogações, mas não têm, às vezes, um direcionamento. Não estou dizendo que é ruim ter interrogação, ou é ruim ter uma fé diferente, não, mas o que eu digo é que no momento, às vezes, de grande dificuldade, eu me sinto amparadíssimo em poder, no momento que eu não sei o que fazer, que eu não tenho o que fazer, eu estou às vezes perdido, sem força, sem nada, eu simplesmente falo com Deus. E ali as coisas mudam. Quando você se ajoelha para orar, você é um. Quando você se levanta, você é outro. Eu estou num lugar que eu não posso me ajoelhar, então olha de pé, ajoelha no seu coração. Você ajoelha no seu coração. No lugar que você está, às vezes, como a Neemias, não podia se ajoelhar para fazer uma oração, mas no coração dele estava em reverência perante Deus. Então busquemos a Deus em oração, meus amigos, e percebamos a diferença. E a gente vai perceber que com a vida de oração, até mesmo os nossos pedidos vão começar a ser diferentes, sabe? Até mesmo os nossos pedidos. A gente vai começar de repente a pedir por outras coisas. A gente vai confiar algumas nas mãos de Deus, falando assim, o Senhor proverá, eu tenho certeza. Agora eu quero pedir isso a você. E Ele vai nos orientar em tudo que for preciso, em todas as situações. E eu repito, vamos nos fortalecer, enquanto hoje estamos em ótimas condições. Porque a promessa é que não ficaremos aqui nessa terra para sempre. Não teremos que ficar aqui enfrentando desafios eternamente. A promessa que nós vivemos é que se cumprirá o que está escrito aqui em Apocalipse 22, versos 3 e 4. Que teremos acesso a um lugar que nunca mais haverá qualquer maldição. Nele estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Que nós possamos orar para que, acima de tudo, independente do caminho, que a gente vai passar com Deus aqui nessa terra, cada um tem o seu caminho, mas que no final a gente consiga essa grande vitória, de termos o nome de Deus gravado aqui na nossa testa, e estarmos morando com Ele nessa terra prometida, para a eternidade. Essa deve ser a nossa grande motivação, nossa grande força para seguir em frente. Pode falar, pois não. Pode ser falar uma coisa para a gente, pode falar. Que legal, o Alex está me dando uma força aqui, lembrando que já que a gente está falando de oração, e estamos chegando ao final da mensagem, aí ele falou assim, uma lembra de orar pelos pedidos que foram colocados aonde? No chat do YouTube, dessa transmissão que está ao vivo. Então a gente que está aqui ao vivo, se a gente chegar em casa e entrar depois no que ficar gravado de hoje, a gente fica vai lá, vai ter um pedido de uma turma aí também. Você pode continuar adorando durante a semana pelos pedidos que foram colocados no chat. Isso é muito legal, muito legal. E para vocês que nos acompanham também, a gente pede que vocês se inscrevam no canal. É aquele procedimento mesmo, do aplicativo, tá? Que se a pessoa se inscreve, clica ali no botão de curtir, compartilha, escreve, né, digita
coisas nos comentários, isso serve para todos nós, tá, gente? Quanto mais a gente fizer isso, ligar o sininho, né, de notificação, são procedimentos do software, do aplicativo, para que o nosso conteúdo seja mais validado e enviado para as pessoas. Então, quanto mais nós interagirmos com o conteúdo do canal, deixando lá o like, ativando o sininho, se inscrevendo, compartilhando, escrevendo coisas, qualquer texto, um bonequinho, que seja, um sorrisinho, isso fortalece para que o conteúdo seja mais disseminado. É a maneira que ele trabalha e ele se adapta para que isso aconteça e pede a ajuda de vocês e de todos aqui também. Tá? Bom, amigos, vamos orar então, tendo no final agora, tendo a certeza que essa promessa está acessível para todos nós e que, independente de cada jornada que temos aqui, cada caminho, cada coração vai traçar individualmente, a gente pode se encontrar lá no final. E a gente vai se ajudando nessa jornada e, acima de tudo, o Espírito Santo vai nos guiar. Deus seja louvado. Vamos orar e, nesse momento, inclusive, todos os pedidos aqui, vou orar no sentido geral, pelos pedidos que foram vistos através do chat do YouTube. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. O Senhor tem derramado bênçãos maravilhosas em cada vida aqui presente, para cada pessoa. Por momentos passamos por situações desafiadoras, Senhor, mas até aí sentimos o seu cuidado, sentimos que o Senhor nos carrega no colo quando a coisa realmente fica difícil do nosso lado, mas o Senhor nunca nos abate, jamais. Temos sonhos, temos pedidos, temos anseios, temos preocupações, e tudo isso, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos ensine cada dia mais, através da oração, a compartilharmos com o Senhor, e que a sua vontade seja feita em nossas vidas, assim como os pedidos que foram feitos pelo chat e no YouTube. Nós pedimos que cada pessoa ali que pediu, cada coração que foi derramado, cada pedido que não foi feito, seja atendido, Senhor, conforme a tua vontade, conforme a maneira que o Senhor sabe que é melhor para nós. E nos dá também, Senhor, um coração inclinado para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Por favor, Senhor, muito obrigado por tudo, nos fortaleça no seu caminho, até aquele grande dia, quando o Senhor vier nessa terra mais uma vez, e dessa vez vai ser diferente, vai ser com grande glória, grande poder, vai voltar para nos buscar, para morarmos juntos. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus, em teu nome, sejam todos. Amém. O restante de sábado, abençoado para nós.